É interessante que o Lázaro, ele não é discípulo de Jesus. Eu já preguei sobre isso. Era amigo, mas não era discípulo. E Jesus o amava. E por que Jesus não chamou para ser discípulo? Qual a sua versão? Eu tenho a minha. Qual a sua versão? Lázaro não tinha nem idade ainda. Ah, por isso. Por isso, isso é uma boa versão. Você não poderia chamar Por isso ele estava na casa, não era casado. Exatamente, estava na casa. E ele aparece de novo de maneira quase assim como coadjuvante de novo, depois ressuscitado, quietinho lá na casa de Simão. Lá. O jantar para comemorar a ressurreição dele é na casa de Simão, porque não na casa de Lázaro. Ele morava na casa de Simão. Tanto é que quando Jesus vai ter o jantar, depois da ressurreição dele, é na casa de Simão. Sabe qual é a minha versão? É porque como eu sou um cara profissionalmente falando, muito envolvido com business, com negócios, existe uma lei nos negócios que é: jamais coloque seus amigos para trabalhar, mas se torne amigos daqueles que você já trabalha. Isso é uma lei nos negócios. Botou parente, amigo para trabalhar contigo, a chance de dar errado é muito grande. Problema. Então, quando eu explicava sobre Lázaro, quando eu dou palestra para negócio, eu falava assim: olha como é que Jesus sabia categorizar pessoas. Lázaro é meu amigo, vírgula, logo não será meu discípulo. Mas quem é meu discípulo pode ser meu amigo. Mas quem já era antes, eu não coloco, porque confunde. Se eu pego um amigo meu, como eu já tentei, tá? Um amigo meu de infância, boto para trabalhar, ele chega a hora que quer, eu chamo a atenção dele, ele ri, ele acha que eu tô brincando e tudo. Então, eu levo pro meu lado. Mas essa questão da idade, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha formado a ideia. Tanto é que, hoje... veja bem, um homem que Jesus ressuscitou, se ele fosse um homem, que estava ali, alguém a quem Jesus amava, ele estava com Jesus na última semana de Jesus. E durante a crucifixão ele também não aparece? Ele não aparece em momento algum? Alguns comentaristas chegam a supor, mas lembra que eu falei do campo da probabilidade, claro. Que não há certeza absoluta, a hipótese, que aquele episódio de um jovem enrolado num lençol, que Jesus estava ali quando ele foi preso, tinha um rapazinho enrolado num lençol e que sai correndo desesperado. Alguns pensam que poderia ser Lázaro, porque tudo ali perto de Betânia está atrás do Monte das Oliveiras. Então 7 quilômetros de Jerusalém. No menos. 7 quilômetros já está em Belém. Betânia está uns 3, 4 quilômetros. Se você pegar aqui o monte aqui, Betânia está aqui atrás, Jerusalém está aqui, só tem o Monte das Oliveiras. É bem perto, sabe? Não tem sentido. Então o Lázaro, ele está ali na casa de Simão, ele também tinha uma casa. Ele não foi chamado por Jesus, porque Jesus só podia chamar para ser o seu matetês, como dizem em grego, o seu discípulo, quem tinha entre 12 anos para cima. E os discípulos de Jesus, provavelmente, com exceção de Pedro, tinham entre 12 e 20 anos. Por quê? Porque quando Jesus vai pescar lá e fala assim, o cara fala: você não vai pagar o tributo do templo, você e seus discípulos? Aí Jesus fala assim: tá bom, Pedro, vai lá, pega 2 moedas, paga por mim e por ti. Por que só pagou por ele e por Pedro? Eu era o mais velho. Porque os outros tinham menos de 20 anos. Senão ele pegaria por todos. Ele só pagou por ele e por Pedro. Então, os discípulos de Jesus tinham entre 12 e 20 anos. Eram novos, né? E o Lázaro provavelmente estava antes disso. E a Maria? Também ela não parece com marido, nem viúva, nem nada. Também tem só menina, porque a mulher casava quando saía a menstruação. 12 anos, 13 anos era a idade que a mulher casava. Então ela também estaria talvez gravitando em torno dessa idade, talvez teria passado um pouco disso. E por essa situação com Simão não poderia efetivar um casamento, ela sai e começa a seguir Jesus, sabe? Usando o dinheiro da herança dela. Tem um momento que o Simão vai ser acometido por lepra, mas isso aí já é uma outra história que vai estar no livro, e a gente vai juntando tudo isso e o quebra-cabeça vai se montando.